Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Cefec, a mais uma palestra de terça-feira. É, Hoje eu estou de casa, né? Mas espero que vocês que estejam no Cefec estejam animados com a exposição da noite. Hoje temos um palestrante muito importante no movimento. Então, antes de eu fazer a apresentação dele, eu tenho alguns recados da casa, na verdade, vários recados da casa. Então, aí, para aqueles que gostam dos nossos recados, hoje temos vários. Primeiro, né, aqueles de praxe, para a gente informar que o Cefec não parou, nós temos grupos de estudo online, nós temos, né, o grupo do ESD e nós temos o grupo mediúnico, e nós temos também, além dos grupos de estudo, nós temos grupos de jovens. Todo sábado nós temos grupo de jovens. E além do grupo de jovens, nós temos também a evangelização infantil. Então, eu queria convidar vocês a trazerem seus filhos para a palestra, né? Porque no mesmo horário da palestra, nós estamos tendo a evangelização infantil. Então, convidamos os pais para que, se existe algum empecilho de não vir para o Cefec, saibam que a gente está recebendo também as crianças, porque no mesmo horário está tendo a evangelização infantil. Além disso, né, queríamos reforçar que o Cefec tem livraria e tem biblioteca. Então, a importância, né, da gente adquirir os livros espíritas, a gente realizar as leituras. Então, aqueles que gostariam de emprestar livros, nós temos, né, só conversar com a Cássia, que nós temos livros, diversos títulos para fazer empréstimo, só fazer um cadastro. E para aqueles que gostariam de adquirir, nós temos também a nossa livraria para poder fazer a compra dos livros, né? Então também mais informações é só conversar ali com o pessoal da livraria e da biblioteca. Além disso, eu quero dar um recado muito importante que nós vamos ter um bazarzão. Olha só, fazia tempo que a gente não fazia, né? E agora, graças a Deus, com a diminuição dos casos, o Cefec vai fazer um bazar com preço de peça única de R$ 1. E ele vai ser agora, dia 5 de dezembro, a partir das 9 da manhã. Então, convidamos a todos para participar, né, do nosso bazar. Será no dia 5 também. Mais informações a gente tem, vai ser deixado nos comentários. Mas aí, qualquer coisa que vocês sentirem dúvida, também podem perguntar para os trabalhadores aí da casa. E aqueles que estão online, né, podem perguntar para a gente pelas nossas mídias sociais. Além do nosso bazarzão, também temos mais um recado, né? Prometo que esse agora é o último, que é que nós estamos com o apadrinhamento das crianças da nossa ação social. Então, o Cefec convida, né, as pessoas a realizar o apadrinhamento das crianças da nossa ação social. Então, se você gostaria, né, de ajudar o Cefec, de apadrinhar uma criança. Então, os cartões eles vão ser distribuídos toda terça-feira, antes e depois da palestra. Então, vocês que estiverem no Cefec podem entrar em contato aí com os trabalhadores para pedir os cartões. E aqueles que não puderem ir até o Cefec, se quiserem entrar em contato com a gente pelas nossas mídias sociais, que daí a gente dá um jeito de disponibilizar os cartões. E aí, cada criança vai precisar de um conjunto de roupa, um calçado e um brinquedo. A gente frisa, né, que são todos novos. E a gente pede para que esses brinquedos e roupas sejam doados até o dia 10 de dezembro. E além disso, né, nós estamos com as cestas melhoradas de Natal. Então, também pedimos ajuda para a doação de alimentos. Então, na plataforma do Cefec, nós temos uma lista de todos os alimentos que a gente precisa. Como atendemos, né, cerca de 25 famílias, vamos precisar de 25 itens de cada
da lista, né? Mas aí, se você não puder doar ou não puder ir até o Cefec, a gente vai disponibilizar para vocês o Pix. Então, se vocês quiserem doar, nós temos os nossos dados bancários aqui. Então, qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato conosco. Então, esses seriam os nossos recados. Pedimos a ajuda e a compreensão de vocês, aqueles também, né, que quiserem trazer garrafas de água para fluidificar, fiquem à vontade. Só a distribuição de água a gente não está realizando. E aí, hoje, a gente, antes de eu fazer a apresentação do expositor da noite, eu gostaria de fazer uma leitura sobre o livro Pronto Socorro, que é o livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E lá no livro, né, é um livro que tem diversas mensagens, e a mensagem da noite é a Divina Presença. Então a Divina Presença diz assim, ó: por maiores que te façam as atribulações terrestres, não façam a fé na providência divina. Não percas a fé na providência divina. Dificuldades aparecem, sonhos caem, à maneira de flores para se transformarem nos frutos da experiência. Lutas se multiplicam, problemas surgem, trazendo ensinamentos que nos marcam para a necessária manutenção espiritual. Amigos desaparecem, como que te induzindo à conquista da própria independência. Situações que buscavas por fontes de alegria se transfiguram em carteiras de penoso aprendizado. Encontraste empeços que não esperavas. Inquietações te requisitam, provas te afligem. O sofrimento das pessoas queridas te agrava as próprias dores. Surgem doenças, conflitos, entraves e inquietações. O desânimo te ameaça. Entretanto, não te deixeis abater. Continua oferecendo à vida o melhor de ti mesmo, trabalhando e servindo sempre. E assim chegará o momento em que descobrirás no próprio coração a presença de Deus. Então, com essa mensagem, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevando os pensamentos a Deus, a Jesus. Pedimos permissão aos amigos espirituais que nos assistem para iniciarmos mais uma palestra, mais uma live do Cefec, e que a mensagem da noite possa penetrar os nossos corações, possa chegar aos nossos lares e que o aprendizado recebido hoje possa ser útil para a nossa evolução ao caminho da regeneração. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos amparando e nos guiando. Que assim seja. Então, gente, hoje o expositor da noite, ele é uma pessoa, um trabalhador muito ativo no movimento espírita. Então, o Dineu de Paula, ele é um trabalhador atual da SELF, né? Que é a Sociedade Espírita Laços Fraternos, que fica em Curitiba. Só que mais que isso, né? O Dineu ele é um juiz federal que atua, né, em Curitiba e que também é autor de diversos livros espíritas. Então, além de ser, né, trabalhador assíduo lá da SELF, o Dineu ele possui, né, livros como A Redenção de Lázaro, A História de Matilde, Confissões de um Sacerdote. Então, para aqueles que possuem mais interesse para saber sobre o Dineu, também a gente vai deixar aqui nos comentários uma entrevista que ele deu sobre um dos livros que ele tem. E aí a gente agradece, né, imensamente a oportunidade de ouvir o Dineu falando aqui, né, hoje sobre o mundo de regeneração e paz. Então, eu agora vou deixar vocês aqui com a exposição do Dineu. Uma ótima exposição a todos.
Meu nome é Dineu. Eu estou aqui a convite dos amigos do Cefec de Piraquara para falar a respeito do tema Mundo de Regeneração e Paz. Que Jesus nos abençoe. Esse tema, Mundo de Regeneração e Paz, constitui desdobramento de um dos fundamentos básicos do Espiritismo. Esses fundamentos são considerados básicos, pois sobre eles se estrutura toda a lógica da filosofia espírita. São os tais fundamentos básicos: a existência de Deus, a imortalidade da alma ou espírito, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. É deste último fundamento, pluralidade dos mundos habitados, que iremos cuidar. Os mundos funcionam como educandários cósmicos, nos quais os espíritos são matriculados pela divindade a fim de que evoluam. Conforme o nível evolutivo mais ou menos depurado, o espírito necessita das experiências próprias de um específico mundo, mais ou menos materializado. Os mundos se classificam, grosso modo, em 5 grandes grupos: primitivos, de provas e expiações, de regeneração e paz, felizes e celestes ou divinos. Os mundos primitivos se destinam às primeiras encarnações da alma humana. Neles, os costumes são brutos e reinam soberanas as paixões. Os instintos dominam os seres e as relações, sem que sejam abrandados por sentimentos de delicadeza e benevolência. Vigora a lei da força sem noções de justo e injusto. Não há muita dificuldade para imaginar isto. Basta pensar na Terra da época das cavernas e períodos subsequentes. A história e mesmo o cinema nos ajudam a ter uma ideia relativamente precisa do que seja viver em um mundo assim. Quanto aos mundos de provas, nós vivemos em um. Um mundo sempre se classifica de acordo com o nível evolutivo da imensa maioria de seus habitantes, havendo seres mais ou menos adiantados. Os mais adiantados são frequentemente os missionários, que reencarnam com a finalidade de exemplificar o bem e auxiliar o progresso geral. Podem ser cientistas, religiosos, professores, políticos, dentre outros. A maioria dos espíritos vinculados a um mundo de provas e expiações possui importantes conquistas intelectuais, mas moralidade vacilante, revelada pela presença de numerosos vícios. Uma das características desses mundos é justamente a heterogeneidade, pois neles convivem seres dos mais variados quilates. Há alguns que já estão terminando seu ciclo de aprendizado naquele gênero de experiências, ao passo que outros a estão iniciando. Assim, convivem lado a lado seres generosos e desprendidos e outros muito mesquinhos, isso às vezes até na mesma família. Esse convívio é um duro teste para quem já se toma de ideais superiores, mas vê à sua volta os exemplos mais tristes. Um detalhe importante é que os próprios mundos evoluem. Como resultado dos esforços dos seres que os habitam, as condições de vida neles se aprimoram com o passar do tempo. Trata-se da lei do progresso, que rege o universo em sua integralidade, não apenas os seres inteligentes. Os espíritos não se vinculam a um mundo de forma perene. Se acompanham a evolução de um mundo, podem permanecer nele,
se avançam mais do que a média, são, por assim dizer, promovidos a outro superior. Mas se não acompanham o ritmo evolutivo da maioria, podem sofrer um degredo, no sentido de ser constrangidos a viver em outro planeta pior. Afinal, os mundos funcionam como escolas e fornecem lições adequadas a um dado nível evolutivo. Se alguém precisa de lições muito duras e o mundo a que se vincula está se tornando mais suave e fraterno, ele precisa ser realocado a benefício da continuidade de seu aprendizado. Nossa reflexão será mais detida sobre os mundos de regeneração e paz, que constituem uma fase intermediária. Após eles, vêm os mundos felizes, onde o bem sobrepuja amplamente o mal e qualquer desvio de conduta é um escândalo. Finalmente, surgem os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos puros. Centrando a atenção nos mundos de regeneração, eles não constituem a moradia própria de anjos, mas de seres que ainda têm o que espiar, ou seja, que ainda possuem vícios. Contudo, trata-se de seres dispostos ao aprendizado, que demonstram boa vontade, submissão à vontade divina e se esforçam em burilar o próprio íntimo. Estes mundos são eminentemente transitórios e permitem um repouso das vivências dilaceradoras dos mundos de provas. Fornecem um ambiente propício à evolução em um ritmo mais acelerado, em especial pelo convívio com seres igualmente desejosos do bem. Já vimos que os mundos de provas e expiações são compostos de espíritos com níveis de evolução os mais díspares. O espetáculo do mal, aparentemente vitorioso, constitui uma prova rude, um desafio às boas resoluções. Não dá para ignorar que o ambiente influencia o homem. Onde o egoísmo e a leviandade campeiam, é preciso muita força moral para ser digno e bondoso. Em um ambiente fraterno, a evolução se torna muito mais fácil, inclusive pelos bons exemplos que se podem colher a cada momento. Essa é a característica primordial dos mundos de regeneração e paz, em detrimento dos mundos de provas e expiações. O ambiente se torna regenerador e pacífico, o convívio se torna confortador, é possível confiar, dá para se desarmar e buscar amar o semelhante, porque todos estão tentando fazer a mesma coisa. A espiritualidade superior afirma que a Terra está atravessando um momento de transformação. Ela está vivendo os estertores do mundo de provas para ingressar na faixa da regeneração. O objetivo específico desta conversa é identificar o que isso significa, o que dá para esperar dessa nova realidade que se avizinha e o que é necessário fazer para merecer vivê-la. Como já falamos, os espíritos podem migrar entre os mundos, às vezes como um prêmio a uma evolução mais marcante, às vezes como resultado de preguiça ou rebeldia. Calculemos o que seria deixar todas as comodidades e alegrias a que somos habituados: sabonete, banho quente, papel higiênico, comida cozida, cama confortável, amigos, e passar a viver em um planeta primitivo, habitar uma caverna entre seres rudes em um ambiente hostil. Para não correr esse risco, convém refletir sobre o que necessitamos fazer para continuar na Terra, quando o clima aqui se tornar pacífico e regenerador.
A ideia principal parece ser a de não virar um obstáculo à paz geral, não ser uma pedra de tropeço, ou seja, não destoar de um conjunto que se harmoniza. Quando se trata de mundos inferiores, não temos dificuldade em conceber como sejam. Afinal, já vivemos neles e a própria história nos fornece relatos relativamente fiéis. Também fazemos uma ideia precisa do que seja um mundo habitado por seres intelectualizados, mas moralmente frágeis. É a nossa realidade atual. Contudo, a imaginação falha em se tratando de mundos superiores, pois nunca neles estivemos. Em filmes, as imagens do futuro costumam enfocar a tecnologia e apresentar uma sociedade pasteurizada, esterilizada, sem emoções. Na questão número 793 do Livro dos Espíritos, faz-se a diferença entre um povo esclarecido e um povo civilizado. O povo esclarecido é ilustrado, domina ciências e conhecimentos. Já um povo é civilizado quando domina seus vícios e adquire condições de viver de forma fraterna. Então, a humanidade terrena está em processo de se tornar civilizada, de abandonar gostos, hábitos e tendências primitivas próprios dos brutos, dos animais selvagens. Ainda não se trata de adquirir características angélicas, mas de se tornar plenamente humano. O instinto de conservação é o mais elementar que existe e vigora em sua plenitude nas faixas inferiores da criação. Quando exacerbado, ele se converte no egoísmo, com a criatura toda focada em seu bem-estar em detrimento dos interesses dos outros. Ligeiras reflexões ajudam a entender o quanto ainda estamos distantes de uma condição de plena humanidade. No trânsito, basta alguém ser um pouco mais lento ou se atrapalhar um pouco para ser xingado e ouvir um coro de buzinas. Isso parece muito com os rosnados dos bichos quando contrariados. Nos negócios, há uma busca de vantagem que por vezes envolve contar meias verdades ou mascarar a realidade com a finalidade de vender ou lucrar mais. Isso se assemelha ao animal que aproveita a distração do outro para lhe roubar a presa. Os gritos nas discussões familiares parecem rugidos de fera nas defesas de sua hierarquia no bando ou matilha. Bem se vê que ainda é necessário um esforço em humanizar-se, em deixar de lado o egoísmo que nos faz parecer animais, embora uma aparência de sofisticação. Como nós já vimos, o mundo de regeneração e paz serve de campo de refazimento e transição. Ele prepara o terreno para os mundos felizes, onde o mal é dominado por completo, para a seguir, depurado, o espírito se encaminhar aos mundos celestes ou divinos. Conclui-se que as virtudes que habilitam alguém a viver em um mundo de regeneração e paz não têm nada de sublime. Contudo, esse ambiente de paz pressupõe o domínio razoável de algumas virtudes ou qualidades. Antes de tratar delas de modo específico, convém ressaltar uma dificuldade muito própria dos mundos de provas e expiações. Trata-se da heterogeneidade de seus habitantes, das grandes diferenças que há entre eles. É preciso estar atento a isso, a fim de não se emocionar com valores errados e perder o bonde do progresso, por assim dizer. Inclusive porque um dos grandes desafios desse estágio evolutivo
é viver com dignidade em um ambiente um tanto leviano. Essa dificuldade se revela ainda mais crítica em um momento de transição, como o que vivemos agora. Segundo se extrai de várias obras espíritas, muitos espíritos rebeldes se mantiveram por séculos sem reencarnar em regiões trevosas do plano espiritual. Alguns ficaram lá presos para não prejudicar o progresso das ideias e hábitos humanos. Outros se refugiaram voluntariamente, inclusive por medo de inúmeros inimigos que fizeram em suas encarnações anteriores. Entretanto, na iminência de a Terra se transformar, a misericórdia divina os está encaminhando há algum tempo para reencarnações purificadoras. São integrantes de tribos bárbaras do passado, grandes criminosos e pervertidos que renascem por força da misericórdia divina, por vezes em corpos saudáveis, inclusive belos, em razão da herança genética de seus pais. A finalidade dessas reencarnações é que os seres envolvidos retifiquem sua caminhada e aproveitem o momento. Em suma, que se decidam pelo bem. Mas, no uso do livre-arbítrio, muitos optam por continuar no cultivo de seus maus hábitos e se candidatam ao degredo para um mundo primitivo. A presença deles propicia um clima psíquico desafiador para quem deseja vencer a animalidade e viver com dignidade. Afinal, uma vez encarnados, como atualmente estão, formam grupos que vivem e propagam o vício de forma, por vezes, bastante escandalosa. Surgem arautos da promiscuidade, grupos e gangues violentos, praticamente selvagens. Ocupam, não raro, posições de destaque nas artes, na política, nos negócios e nos esportes. Para quem está tentando se educar, surgem problemas de variadas ordens. O mais importante é não se emocionar com o discurso da promiscuidade e da desonestidade, de que vale tudo e o importante é gozar a vida. Quem ainda não dominou por completo certas tendências, se não cuidar, pode vê-las aflorar e se identificar com esse discurso. Outro problema é como a sociedade que se toma do ideal da fraternidade lida com autênticas gangues violentas que as tomam de assalto e causam destruição. É preciso cuidar para não se vincular emocionalmente a quem se prostitui, rouba e destrói, nem se tomar de ódio em relação a quem faz isso. E isso tudo sem ser inerte ou conivente com a anarquia. Visto o enfoque das diferenças que desafiam a consolidação do progresso, resta analisar as qualidades que se deve ter para merecer viver em paz. No Sermão da Montanha, Jesus proclamou a bem-aventurança dos mansos, afirmando que eles herdariam a terra. Essa passagem é interessante, pois Jesus também afirmou que seu reino não era deste mundo. De outro lado, os bens da terra sempre foram colhidos pelos espertos e pelos violentos. Uma interpretação coerente é a que a felicidade dos mansos, ou brandos, consiste em merecer permanecer na terra quando ela se converter em um mundo de paz. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nominado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, Allan Kardec enuncia 5 virtudes
que compõem a denominada brandura. São 5 as qualidades que alguém precisa ter para ser considerado brando, ou para merecer herdar na terra, aqui permanecer. São elas: afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Não há a menor pretensão de tratá-las com rigor filosófico ou esgotar o seu conteúdo. O objetivo é apenas apresentá-las de forma singela, para vermos que com algum esforço é possível vivê-las. Afabilidade é sinônimo de polidez e por muitos nem é considerada virtude. Alguns filósofos a consideram uma virtude pobre ou superficial. Ela pode ser tida como um simulacro, uma falsa aparência de virtude, mas também é considerada a porta de entrada de todas as virtudes. Afinal, tudo é uma questão de treino. Como dizia Aristóteles, é praticando ações justas que nos tornamos justos. Trata-se da gentileza mais elementar: dizer bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, manter a voz baixa, levantar-se ao cumprimentar uma pessoa mais velha, ceder o lugar. Quando dizemos bom dia para alguém, nem sempre estamos fazendo votos sinceros de que tudo lhe corra bem naquele dia. Quando falamos obrigado, não significa que somos realmente gratos. Uma mãe ensina esses hábitos a seus filhos quando começa a prepará-los para viver em sociedade sem causar constrangimento aos outros, quando está, por assim dizer, cuidando de civilizá-los. Mais tarde, quando conseguirem entender, ela lhes ensinará os reais valores que estão por trás desses gestos. É interessante que a espiritualidade superior tenha listado uma virtude tão elementar entre as qualidades da brandura. Talvez ainda não sejamos genuinamente interessados no bem-estar alheio, nem gratos. Talvez tenhamos vontade de gritar de vez em quando, mas isso deve ser ao menos contido. É manifestando gratidão que aprendemos a ser gratos. Trata-se de um treinamento que deve ser feito diariamente. É muito pouco, é quase nada, mas é preciso fazer ao menos isso, demonstrar polidez no trato com o semelhante, cumprimentar as pessoas, especialmente as mais humildes, não gritar, não bater portas, não falar palavrão, não furar fila, não buzinar à toa, não invadir a privacidade alheia, nem fazer perguntas inconvenientes. Agradecer qualquer pequena ajuda e outros infindáveis pequenos gestos. Isso não apenas na rua, com desconhecidos, ou no trabalho, mas nos ambientes mais íntimos, com a família, os amigos. Para quem se diz cristão, isso é o mínimo do mínimo, é a educação mais elementar. Se isso for feito de forma reiterada e consciente, esses valores de atenção e gratidão irão lentamente se incorporando à personalidade. Já a doçura é feita de cuidado e suavidade no trato com o semelhante, para não o ferir, não o constranger. A doçura é uma força tranquila e pacífica. Mesmo quando precisa se posicionar, a doçura o faz da forma mais suave possível. Sua essência é basicamente uma recusa em causar ou aumentar o sofrimento do próximo. Se há várias maneiras de fazer ou dizer algo, a doçura gasta tempo descobrindo a mais suave,
a que menos constrange, a que menos fere. A pessoa doce não corta quando pode desatar. Se há um nó, o modo mais simples e rápido de resolver a questão é cortando a corda, mas é também o mais traumático. A doçura é muito preciosa nos relacionamentos humanos, quando se trata de mantê-los ou mesmo de terminá-los. Em geral, há capricho e empenho na conquista, na sedução. É necessária a mesma atenção no dia a dia, e especialmente ao término, para não causar traumas desnecessários. Então, é preciso ser doce, ser cuidadoso e suave nos relacionamentos. Tanto quanto possível, evitar causar ou aumentar o sofrimento do semelhante. Se algo desagradável precisa ser dito, buscar a forma mais sutil de fazer. A verdade é como uma pedra preciosa. Se é atirada na cara de alguém, fere e desagrada, embora em si seja preciosa, tenha valor. Agora, se é apresentada em um belo embrulho, será recebida como um presente. O cuidado em embalar com suavidade o que se fala e faz, para não ferir, ou ferir o mínimo possível, é a virtude da doçura. Quanto à obediência, estamos sempre obedecendo a alguma coisa. Ora, obedecemos às convenções sociais, ora aos caprichos de nossos corações, ora aos nossos instintos mais baixos. Contudo, no contexto cristão, a proposta é sermos obedientes aos deveres que a vida apresenta. Conforme ensinam os Espíritos, obediência é o consentimento da razão. Não se trata de algo cego, de uma obediência irrefletida, a estranhos e alheios propósitos, mas de algo eminentemente racional, de uma lúcida opção pela obediência aos propósitos superiores da existência, pelo cumprimento dos próprios deveres. O Espiritismo esclarece que as dificuldades de hoje encontram-se sua gênese em opções infelizes do passado. Assim, o familiar problemático, a enfermidade que se prolonga, a escassez de recursos, os sonhos que não se realizam têm sua razão de ser. Eles constituem o resgate de equívocos do passado ou um aprendizado com vistas a um futuro glorioso. Primeiro, na conformidade da lei de trabalho, incumbe ao homem envidar todos os seus esforços, fazer tudo o que for digno para se safar da situação dolorosa. Não havendo forma digna de se libertar, deve-se conformar no cumprimento do dever, ao invés de abandoná-lo com rebeldia. Ser obediente é basicamente isso: ser estritamente honesto, cumprir os próprios deveres, honrar a palavra dada, ser fiel nos relacionamentos, leal nos negócios. Em especial nos momentos difíceis, manter-se digno e firme. Relativamente à paciência, refere-se a como nos comportamos em face do equívoco e dos vícios alheios. A proposta é agir sem extremismo ou violência, mas reconhecer a situação difícil com a disposição de enfrentá-la. Conforme ensina Emmanuel, mentor de Chico Xavier, na obra O Consolador, a paciência consiste na tolerância esclarecida, fruto do amor, que considera todas as criaturas como irmãs. Tolerância implica não apenas suportar o diferente, mas buscar o que nele pode haver de admirável. Talvez ele esteja certo, talvez não.
Tolerância pressupõe raciocínio, reflexão. Se está errado, permanece meu irmão de caminhada, não é um inimigo a ser combatido. A paciência não é fruto da paixão, por vezes cega. Ela decorre do amor, que continua firme, mesmo nas horas difíceis. Assim, o homem paciente é lúcido, percebe a realidade, inclusive os vícios de seus semelhantes. Não os corrige o tempo todo, em posição de superioridade, mas apenas quando indispensável. Só usa de energia em último caso, ainda assim cuidando para não humilhar ninguém. Devemos ser pacientes com nossos irmãos de caminhada, ou seja, utilizar para com eles de tolerância esclarecida, perceber suas dificuldades, mas aceitá-los e amá-los como são. Ser paciente não é aplaudir o mal ou negar sua existência, é entender a fragilidade natural do ser humano que erra e ampará-lo, ao tempo em que se protegem os inocentes e minoram-se os efeitos dos equívocos. Finalmente, a resignação é o consentimento do coração perante uma situação difícil e irremediável. Porque aceitar cumprir o dever, mas de má vontade, com o coração oprimido, é muito pouco para quem deseja ser pacificado. É aí que entra a resignação, como uma acomodação do coração, uma anuência do sentimento ao que precisa ser feito, ao que se apresenta de modo inelutável. Eu vou dar um exemplo. Um pai idoso de quem é preciso cuidar. O que a obediência nos diz? O que o dever nos ensina? Honrar pai e mãe. É preciso amparar os nossos pais. Mas eu posso fazer isso de mau gosto, me sentindo uma vítima, injustiçado. E o meu pobre pai, ele vai acabar percebendo que ele é um peso na minha vida ou na minha casa. Ou eu posso adicionar a obediência, posso colocar a resignação, eu posso fazer com boa vontade, com carinho, eu posso fazer com que ele se sinta amado e precioso. Então não basta ser obediente, fazer o que é certo, é preciso ser resignado, fazer com alegria. No contexto de uma existência, nem sempre é possível viver ou obter o que se deseja. A resignação é a aquiescência do coração a um regime severo imposto pela vida. Deus, sábio e bondoso, permite essa situação. É porque ela é boa para mim. Vou deixar de sofrer com isso. Às vezes, somente seria possível sair de uma situação triste, prejudicando ou magoando o semelhante. Como ninguém conquista a própria felicidade semeando desgraças, essa opção não é legítima. Primeiro, impõe-se buscar todas as alternativas dignas para ultrapassar o obstáculo. Não havendo nenhuma, entre a revolta e a conduta indigna, surge a resignação como a única alternativa decente. Frente a uma dificuldade, a um esforço que a vida nos exige, a um infortúnio que é inelutável, é necessário acomodar a própria vontade, especialmente não ficar reclamando e com isso infernizando a vida alheia. Como se vê, essas 5 virtudes não apresentam nada de sublime. Ser afável, doce, obediente, paciente e resignado não nos aproxima dos anjos. Entretanto, viver em um mundo composto de pessoas assim deve ser um lenitivo.
poder confiar no semelhante, sabendo que ele será sempre educado e compreensivo, que não viverá de mau humor, não reclamará da vida e será sempre trabalhador, leal e cuidadoso. Trata-se do clima propício para consolidar virtudes mais sofisticadas. Segundo a espiritualidade superior, a Terra caminha para isso. Para merecer esse convívio harmonioso, basta estar pronto para viver em um ambiente assim, sem perturbar a paz alheia, ou seja, exemplificar no dia a dia essas virtudes tão elementares. Afinal, é da própria essência de um mundo de regeneração e paz a harmonia entre seus habitantes. Quem não se dispuser a isso, de forma natural, estará se candidatando a auxiliar o progresso de um mundo primitivo. Meus amigos, agradeço a paciência de todos. Novamente eu agradeço o convite dos amigos do Cefec e desejo que fiquem na paz de Jesus. A gente que agradece, né, imensamente a exposição do Dineu, né, tirar um tempinho para poder trazer a exposição para nós, né, que a gente aprendeu aqui mais um pouquinho. E agradeço também a presença de todos que estiveram conosco nesta noite, seja online, né, os nossos amigos que sempre estão aí com a gente, né, o Luiz, o seu Hélio, todos os nossos amigos que sempre estão online com a gente e aqueles que estão presencial, né? Então, o Cefec deseja uma ótima semana a todos, que tenhamos uma semana abençoada, de muitas notícias boas, né? E terça-feira que vem tem mais. Um abraço.